nome é Jaci Rodrigues, tenho uma mensagem bíblica para você sobre o tema Trazendo Milagre para Casa. Está em João, Evangelho, capítulo 6, os versos de 1 a 15. E o propósito é mostrar que a verdadeira fé, verdadeiro milagre, é consequência da fé na palavra de Deus. Jesus falou em Mateus capítulo 24, no verso 35, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. É tempo de solidariedade. E o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que estão nesse texto, nos inspiram a ver o mundo como Jesus o vê, faminto e sem direção. E essa mensagem tem o propósito de destacar o compromisso do Evangelho com o homem na sua totalidade. O primeiro ponto, são 4 pontos, a mensagem, 4 itens. Primeiro ponto, todos somos testados em nossa fé. Vamos ler o texto de João, capítulo 6, versos 5 e 6. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe foi testado na sua fé. O Senhor Jesus queria saber o que estava no coração do seu discípulo e, ao mesmo tempo, demonstrando a sua preocupação com a multidão. A multidão que estava seguindo a Jesus desde dos capítulos anteriores, milagres que Jesus tinha feito, transformando água em vinho, curando o filho do oficial, do rei, e outros milagres que Jesus já tinha feito. Então a multidão estava seguindo a Jesus, muitos por causa dos milagres. Nem todos os sofrimentos que nós passamos significa prova da fé. Podemos sofrer por consequência das nossas atitudes, decisões erradas, precipitadas. Podemos colher o que nós plantamos, e a lei da colheita conforme a semeadura, que é uma lei implacável, é uma lei sem jeito. Então, nós podemos sofrer por causa de decisões e como consequência das nossas atitudes. Nós encontramos em Tiago capítulo 1, no verso 3, que diz: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Fala da provação da fé como um metal precioso que passa pelo avaliador. O nosso avaliador é Deus. No Salmos 11, verso 5, nos diz: Deus prova o justo. E prova para quê? Para ver a autenticidade da sua fé. Como está na primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, no verso 7, que diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Então, a nossa fé pode passar pelo fogo da perseguição, da decepção, da frustração, do sofrimento, das perdas, do luto, mas esses sofrimentos podem aperfeiçoar a nossa fé dependendo da maneira como nós reagimos a cada uma dessas situações. Vemos que hoje o mundo passa por um grande problema, que é a pandemia, mas todos estão buscando resistir, estão buscando uma imunidade, assim como o nosso corpo também. Quando a nossa imunidade está baixa, o nosso organismo começa a emitir sinais de que alguma coisa está errada. Aparecem as gripes, a otite, a amigdalite, os problemas no estômago e outras coisas. Porque o nosso sistema imunológico, que combate os agentes infecciosos como vírus, bactérias, está enfraquecido. E o que precisamos fazer? Buscar os recursos para fortalecer. Então a nossa fé funciona dessa forma. O sofrimento não deve ser encarado como alguma coisa que Deus está pretendendo nos destruir. Quando o sofrimento vem como um teste para a nossa fé, que vem de Deus, ele visa nos aperfeiçoar. O ponto 2 nos fala: todos somos tentados a limitar o poder de Deus. João capítulo 6, no verso 7,
diz assim: Filipe respondeu-lhe, dizendo: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Jesus havia perguntado: quantos poderíamos comprar, quantos pães poderíamos comprar para saciar a fome desse povo? Filipe fez as contas ali bem rápido e disse: 200 dinheiros não seriam suficientes. Um denário, 200 dinheiros ou 200 denários, um denário é equivalente a uma diária de um trabalhador. Então ele fez umas contas rápidas ali e concluiu que 200 denários não seriam suficientes para que cada um comesse pelo menos um pedaço, porque era, segundo os 4 evangelhos que narram esse milagre, com algumas variações de um para o outro, dizem que era mais ou menos 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Então dava provavelmente mais de 10.000 pessoas, 12.000 pessoas. Então, ele, com os cálculos que ele fez, achou que era impossível. Mas nós sabemos que para Deus nada é impossível. E nós não podemos deixar também que a nossa estimativa, o nosso cálculo, acabe prejudicando a missão que Deus deu a cada um de nós, a mim e a você. Porque Deus pode fazer milagres. Nós precisamos confiar nele, que ele há de providenciar os recursos para nos dar o sustento. Quando a solução humana fracassa, a solução divina acontece. O ponto 3 nos diz: todos temos algo a oferecer ao Senhor. João capítulo 6, no versos 8 a 11. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Nós temos aqui algumas coisas a observar. Por exemplo, Jesus disse: mandai assentar os homens. Nem todas as pessoas tinham o privilégio de serem convidadas a sentar, a reclinar na mesa. Por exemplo, os escravos não tinham esse privilégio. Esse era um privilégio das pessoas livres. E em Gálatas capítulo 5, no verso 1, diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, nós podemos participar da mesa do Senhor. E esse texto também nos lembra da última ceia, quando Jesus tomou o pão, deu graças, o repartiu e deu aos seus discípulos, dizendo: comei, tomai deles todos. Esse é meu pão que é dado, que é repartido por vós. Os discípulos não deram nada, talvez não tinham o suficiente. Aquele rapaz, que não aparece o nome nos 4 evangelhos, que apresentou os 5 pães de cevada e 2 peixinhos, é no diminutivo mesmo, peixinhos, não eram 2 tambaquis do Amazonas, né, do rio Amazonas, nem 2 pirarucus, eram 5 pães e 2 peixinhos. Ele apresenta o que ele tinha no momento. Ele não tinha prerrogativas, status social ou religioso, não aparece o nome. Era um jovem, o jovem não tinha voz, era um inferior, não tinha condições nem de assumir as consequências pelos seus atos. Foi essa pessoa que apresentou algo para o Senhor e fez a diferença no meio daquela multidão. Nós vemos aqui algumas desculpas. Podemos tirar algumas desculpas. Por exemplo, não posso oferecer nada para Deus. Se eu fosse rico, eu poderia ajudar, poderia comprar um terreno para a igreja, poderia dar dízimo, poderia dar oferta, poderia fazer alguma coisa. Mas como eu não tenho nada, eu não posso fazer nada para Deus. São desculpas que muitas vezes as pessoas apresentam e deixam de apresentar, de fazer a Deus alguma coisa.
porque o poder está nas mãos do Senhor. Ele pode usar o pouco que nós temos e transformá-lo em muito. E com questão da idade também, esse jovem, como disse, não tinha voz, não tinha idade ainda para se impor na sociedade, mas não tem problema. Às vezes a pessoa diz, eu sou muito velho para servir a Deus, então eu sou muito novo. São desculpas que muitas pessoas apresentam para não servir a Deus. Não pense que você é muito jovem, muito velho para servir ao Senhor. No quarto ponto que coloquei aqui, todos podemos ser portadores dos milagres. João capítulo 6, verso 12 e 13. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que o haviam comido. Todos se saciaram. Então, a lição que nós temos aqui, a lição das sobras, é que Deus dá em abundância. Mas a bênção de Deus não deve ser desperdiçada. Quantas pessoas desperdiçam o que Deus lhe tem dado? Quantas pessoas desperdiçam a sua capacidade, o seu conhecimento, a sua inteligência, às vezes os dons espirituais, os dons até naturais também. E a pessoa às vezes não faz nada para Deus com as habilidades que Deus lhe coloca à disposição. Tudo nós devemos entregar a Deus para que seja usado para o seu reino e para a sua glória. Então o milagre não pode ficar restrito à igreja, como se Deus, a amizade, aquela linguagem que se usa dentro da igreja, das 4 paredes, o louvor, a gentileza. Às vezes isso tudo fica na igreja, nas 4 paredes. Eu sempre digo aos irmãos, quando saímos da igreja, parece que ao trancar a porta da igreja, Deus fica lá com todas aquelas coisas. E ao sair da igreja, não levamos nada para casa. A gentileza, a santidade, o amor fraternal, parece que tudo fica lá. Mas não deve ser assim. Essas coisas não devem ficar na igreja. Nós precisamos levar para casa os milagres. Cremos que cada discípulo levou um cesto para a sua casa. Foi parte daquele grande milagre extraordinário que Jesus fez. Então, nós precisamos compartilhar com a nossa família, levar para casa o milagre que Deus tem feito na nossa vida. Se a palavra tocou o nosso coração, se nos alertou, se nos ensinou, se nos corrigiu, vamos praticá-la em casa. Aqueles louvores maravilhosos na igreja, aquele ar celestial que nós respiramos dentro do templo, ele não pode ficar restrito lá. Ele tem que participar da nossa casa, temos que distribuir com os nossos. Os pães foram multiplicados para serem dados às pessoas. Nós temos a palavra do Senhor, Jesus Cristo é o pão da vida. E nós precisamos levar para casa, para os nossos, para as pessoas que não conhecem ainda o Senhor. Não podemos viver uma vida dentro da igreja e uma diferente fora da igreja. Temos que compartilhar, levar um pouco desse milagre também para a nossa casa. Eram 12 discípulos, 12 cestos sobraram, foram cheios, né? Aquele grande milagre. Não sei se eles deram um para o jovem, talvez sim, mas o certo é que levaram para casa. Então, nós precisamos compartilhar o milagre que Deus fez, que Deus está fazendo na nossa vida. E para concluir, vamos rever aqui os 4 pontos. Somos testados em nossa fé, mas podemos transformar nossas dificuldades em momentos de aprendizado e crescimento. O ponto 2, somos tentados a limitar o poder de Deus, a maneira como nós vemos as coisas, mas lembramos que a lógica humana falha, mas o Senhor sabe o que faz. O ponto 3, temos algo a oferecer ao Senhor. Os 5 pães e os 2 peixinhos retidos nas mãos do rapaz continuariam sendo 5 pães e 2 peixinhos, mas nas mãos do mestre eles foram multiplicados em milhares e puderam saciar a fome de milhares de pessoas. No ponto 4,
Podemos ser portadores dos milagres. Cremos que cada discípulo levou um cesto para a sua casa, mas Jesus é o verdadeiro pão que alimenta a fome da alma e do espírito e que deve ser anunciado. O evangelho precisa ser pregado em todo lugar. Essa é uma das condições para a volta do próprio Senhor. E também um mandamento de pregar o evangelho a toda criatura. E nós perguntamos, eu pergunto a você, que milagre você tem trazido para a sua casa? Que efeito tem se manifestado na sua vida, na vida dos seus, o milagre que você tem participado junto ao Senhor? Pense, traga o milagre para a sua casa. Deus te abençoe.